Fala pessoal, tudo bem? Estou testando um setup novo aqui, um cenário novo para melhorar os nossos vídeos aqui do canal falando de marketing digital e produtos digitais. Eu recebi uma pergunta do Gabriel que foi o seguinte, ele perguntou se no nicho de inglês, que supostamente é um nicho muito concorrido, é um nicho com muita gente atuando e gente muito grande, para você ter alguma chance, segundo as palavras dele, para ter sucesso, você precisa nichar ainda mais, ou seja, você não ensinar inglês de uma forma generalista, mas sim você ir, talvez, inglês para negócios, inglês para alguma área profissional específica e coisas do tipo. E aí, claro, essa pergunta dá para expandir para outros nichos muito grandes e não só o inglês. Então, vou aproveitar essa pergunta para falar um pouco a respeito desse assunto. Trazendo para o mundo do inglês, vamos para o mundo das escolas físicas, dos cursos presenciais. O que acontece nesse universo que já é um mercado muito consolidado, que já existe há algumas décadas e que tem algumas empresas muito grandes atuando? A gente tem algumas grandes redes de escolas de inglês, correto? Elas têm um time de vendas muito forte, elas têm uma marca muito bem trabalhada e elas estão presentes em muitas cidades, com várias unidades na mesma cidade, fazem propaganda até na TV, são muito conhecidas. Por que mesmo existindo essas escolas, mesmo existindo essas grandes redes, ainda existem pessoas que procuram professores particulares? Ou ainda existem pessoas que procuram escolas menores? Entre outros motivos, um dos motivos é, nesses professores particulares, elas têm uma personalização, elas têm uma proximidade, elas têm um contato mais próximo e elas têm uma flexibilidade que numa escola grande, ou seja, uma escola de franquia, ela não teria. Por isso que mesmo existindo grandes empresas, ainda existem clientes para professores particulares ou escolas menores que talvez não tenham uma metodologia tão... Eu vou usar a palavra engessada, mas não no sentido pejorativo, né? Engessada no sentido de não dá para ser diferente, aquilo está devidamente processualizado. Existe um nicho de público que prefere essa personalização, essa flexibilização, esse contato talvez até mesmo mais humano, não que numa grande escola não possa ter um contato mais humano, mas ela prefere essa coisa mais caseira. E é aí que está a grande oportunidade em nichos que na internet agora, falando de cursos online, é aí que está a grande oportunidade em nichos já consolidados. É você fazer aquilo que os grandes não podem fazer por causa da escala. É você ser o professor particular, né? Onde vai ter flexibilização, vai ter contato próximo, vai ter feedback próximo, vai ter um se importar muito grande com o cliente, que numa escola online que tem milhares de alunos, isso fica um pouco mais inviável de se aplicar. E é aí que está a oportunidade para o pequeno começar e crescer num nicho teoricamente mais competitivo. Quem que vai ter a mensagem direta, o inbox respondido e vai receber uma grande atenção, né? Tem o público lá com dúvidas de inglês, ainda falando de inglês, dúvidas de inglês. O público tem lá, precisa de uma ajuda a respeito dos estudos, a respeito do que fazer. A escola grande, ela pode até ter uma equipe que responde todo mundo, mas não vai ter a resposta com o mesmo care, com o mesmo nível de se importar do que um empreendedor pequeno em início de carreira, que dá dando atenção para todo mundo. Então você consegue fazer coisas que o grande não consegue fazer por causa da escala. Eu gosto muito de falar que iniciante não pensa em escala. A escala ela vem como uma consequência de você fazer o inescalável, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem mais cursos online, a gente tem marcas muito bem consolidadas, muito famosas, né? E que você tem como ter como diferencial o que essas empresas grandes não fazem por causa da escala. E o mundo online ele tem a vantagem de que mesmo fazendo coisas teoricamente não escaláveis, elas são muito mais escaláveis do que no presencial. No mundo online você consegue dar um atendimento individualizado para o aluno, só que você consegue atender mais pessoas com o mesmo tempo e com a mesma energia. Talvez porque a comunicação é mais assíncrona, é via WhatsApp, via e-mail. Ou você consegue otimizar o processo de ensino, onde ele primeiro tem que assistir uma aula gravada para depois vir para a aula no 1 a 1, né? Então você não precisa ficar dando a mesma aula várias e várias vezes. Você foca naquela parte que realmente tem que ser personalizada. Enfim, são N coisas que você pode fazer que fazem com que o mundo online seja mais escalável do que o mundo offline. Mas ainda assim,
você pode fazer coisas que os grandes não conseguem escalar. Dito tudo isso, claro que o subnicho, ele pode ser também uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade, mas aí tem um ponto. Você tem que ver se você é uma pessoa de subnicho. Você é uma pessoa que tem especialidade num subnicho, você construiu a tua carreira, construiu a tua história no subnicho, e aí você realmente vai ter uma autoridade, uma autenticidade, uma legitimidade quando falar daquele assunto, e aí sim, você pode ser o número 1 daquele subnicho, né? E tem um outro ponto também, que se o subnicho não está explorado ainda, você tem que, aí vai ter um pouco de gingado de empreendedor, que é você identificar se ele não está explorado porque realmente existe uma oportunidade ali, ninguém explorou, simplesmente porque ninguém explorou, uma ilha que ninguém descobriu, ou se ele não está explorado porque não tem mercado. Muitos já tentaram e não deu certo. E aí tem a questão também de, às vezes, tentaram e não deu certo por causa de timing. Só que agora está no timing perfeito. Aí é o gingado do empreendedor, é o risco que o empreendedor corre, né? Que é visualizar o que ninguém visualizou. Mas aí você tem que colocar na balança esse ponto, tá bom? Então, o ensinamento que eu queria deixar nesse vídeo é: iniciante, ele pode atacar pontos que os grandes não atacam por questão de escala. E aí você cria um diferencial muito forte, você consegue angariar muitos alunos e aí você consegue crescer. Porque pensa o seguinte, ó, para um curso grande de inglês, 10 alunos pagando R$1.000 para ter o curso não é nada, né? Para um curso grande, para uma empresa grande. Agora, para um indivíduo começando, para um CPF começando, 10 alunos pagando R$1.000 para ter um curso é mais do que o salário da maioria das pessoas no Brasil. Então, vale a pena você ir para esse lado de fazer o que os grandes não fazem por causa da escala. Até porque você precisa de menos do que ele. E aí você vai construindo processos, você vai otimizando o teu negócio, que aí você vai escalar também, se assim você desejar. E a questão do subnicho, eu pelo menos acredito que não dá para inventar subnicho. Você tem que ser uma pessoa que historicamente é daquele subnicho. Tipo, eu tenho 15 anos de carreira ensinando inglês para o mundo executivo, para executivos. Ok, você é autêntico para falar disso. Agora, você inventar o subnicho, tipo, eu encontrei oportunidade nesse subnicho e vou atuar nele porque eu encontrei oportunidade nesse subnicho. Pode ser que dê certo. Só que você tem um caminho a percorrer aí, além de simplesmente vender o produto e atuar no ramo, né? Você tem que desenvolver tua metodologia, você tem que aprender sobre aquele subnicho. Possivelmente você não vai transmitir uma autoridade, transmitir uma legitimidade naquilo que você está falando quando você só escolheu o subnicho porque viu oportunidade. Mas isso não é regra absoluta. Se você vê a oportunidade, aí voltamos para o lado empreendedor. O empreendedor corre risco, né? E aí você pondera se você vai correr esse risco ou não. Então, esse é o recado que eu tinha para passar no vídeo de hoje. Deixa seu comentário aí dizendo o que você achou e com mais assuntos que você gostaria que eu abordasse aqui. Até mais.